Olá a todos, bem-vindos ao Curtas Vila do Conde. Neste ano tão atípico, o Curtas resolveu estender aquelas que são as suas sessões normais na sala de cinema também às plataformas online. E para acompanhar esses visionamentos nas plataformas online, o Curtas convidou então os realizadores que estão em competição na edição deste ano para ter estas conversas também para os espectadores que não se podem deslocar às salas. Vamos falar um bocadinho com os realizadores sobre os seus filmes, sobre os seus percursos e também sobre o estado atual do cinema. Connosco hoje temos o Nuno Baltazar, que está com um filme em competição, um filme que se chama Salto, está na competição nacional, que para além das sessões em Vila do Conde estarão também em sala em Lisboa, Porto e Faro, portanto estão todos convidados a assistir em sala a este filme. Nuno, bem-vindo, muito obrigado Obrigado. Olá a todos. por estar disponível para esta conversa. Queria começar pelo início, normalmente, que era que nos contasses um bocadinho, que nos desse um bocado desse contexto, como é que surge esta história, como é que estas personagens surgem na tua cabeça, porque é que decides fazer este filme nesta altura, com este olhar muito humano, muito social, um olhar muito atento a estas personagens com uma grande densidade humana e social. A história de Salto começa há uns anos atrás, quando eu estava num supermercado no meu bairro e vi uma criança à procura da mãe que trabalhava precisamente nesse supermercado. A história de um miúdo que vai ter com a mãe ao emprego e que aquilo é uma rotina diária e que nesse dia não encontra a mãe no emprego que é o que se passa no Salto, foi retirado do episódio real que eu testemunhei. Essa criança que eu vi no supermercado à procura da mãe, e depois fiquei ali um bocado interessado em perceber o que é que ia acontecer àquele rapaz que se viu ali um bocadinho desamparado porque percebia-se que aquela rotina tinha sido quebrada, que a mãe não tinha ido trabalhar naquele dia, os colegas da mãe diziam que ela não tinha ido trabalhar, e ele, sem saber bem o que havia de fazer a seguir, deixou-me também ali um bocado interessado em descobrir o que é que poderia acontecer, o que é que iria acontecer àquela criança. E foi esse episódio que me fez começar a pensar que eu gostaria de desenvolver aquela história, não sabendo o que é que aconteceu depois àquele rapaz, porque não fui atrás dele para perceber o que é que ia acontecer, mas quis, como em quase todos os meus filmes, pelo menos nas outras duas curtas também foi um pouco assim, foi trazer um bocadinho a realidade de um evento que foi testemunhado para dentro da ficção. Portanto, criar uma história à volta de um acontecimento real que eu tivesse testemunhado. Isto aconteceu, não aconteceu especificamente no ano 2012, mas foi o ano 2012 que foi o ano com mais impacto da crise económica, em que tivemos a ajuda da Troika no nosso país, e que havia manifestações, quase todas as semanas havia manifestações contra as medidas da Troika. Foi talvez uns meses depois já daquela grande manifestação que foi a 12 de setembro de 2012. Acho que foi uns meses depois disso. No entanto, ainda se vivia muito o efeito acho que ainda se continua a viver o efeito desta crise económica, e eu fiquei com a história na cabeça para desenvolver um dia, sabendo que iria pelo menos utilizar a crise económica para situar a ação do filme. No início até as primeiras versões do guião estava mais presente essa referência a essa crise económica, a essa manifestação do 15 de setembro. Depois, por contrariedades financeiras, foi-se, à medida que se foi preparando o filme, foi-se diluindo um bocadinho a presença dessa referência, e acaba por estar só no final do filme, quando o pai e o filho estão no carro e se ouve no rádio as notícias a fazerem referência a essa manifestação que tinha acontecido no fim de semana anterior.
Então ali a ideia era situar um bocadinho a ação do filme com esse contexto de crise económica no país, e ver um pouco de que forma até que uma criança que passa os dias na rua, porque é um bocadinho, são um bocadinho memórias também da minha própria infância, quando esse episódio de ver a criança perdida no supermercado fez-me lembrar coisas minhas da minha adolescência, da minha infância, e acaba por ser também um filme um bocadinho mais pessoal por causa disso, porque eu fui, se calhar, ao tentar criar uma história à volta do que aconteceu àquele rapaz, fui também pôr coisas da minha infância e da minha adolescência que é um bocado eu a rever-me naquela personagem do Alexandre neste filme. Portanto, foi um bocadinho ir atrás dele, quase encantado pela personagem, e filmar o que seria uma criança a viver aquele tempo de crise, uma criança que passa o dia na rua e a única coisa que tem que fazer é ir para a escola, depois ir ter com a mãe e ir para casa. Portanto, possivelmente a crise económica passa-lhe muito ao lado, ou pelo menos o contexto social, político, passa-lhe um bocado ao lado, mas, no entanto, onde ele se move, percebe-se que toda a gente está afetada por isso, não só a mãe, não só o pai, não só o dono do clube noturno, toda a gente está ali um bocado a tentar perceber o que é que vai acontecer a seguir, porque há uma incerteza em relação ao futuro muito grande. E isso depois traduz também na incerteza do que será o futuro desta criança, agora sozinho com o pai, que é como o filme acaba. Portanto, é como os meus filmes anteriores, parte de um evento real que eu testemunhei. Às vezes é uma notícia no jornal, às vezes é uma reportagem na televisão, às vezes é algo que eu vejo na rua e que me faz começar a pensar que aquele episódio teve uma força, um impacto emocional tão grande em mim que me faz querer começar a desenvolver uma história ficcionada à volta daquele episódio real que eu vivi. Sim, de facto, os teus protagonistas serem adolescentes é algo que é recorrente, não é? E nós vimos nos últimos 10 anos uma série de filmes em Portugal que tentam focar-se naquilo que são, enfim, as consequências e os traumas provocados pela crise económica, e a maior parte deles são focados em dramas dos adultos, não é? O desemprego, enfim, aquilo que são os efeitos mais imediatos. No teu caso, tu optas por transferir um pouco esse ponto de vista para personagens que vivem esses dramas de forma diferente, não é? Não de uma forma tão presente, porque eles são vítimas indiretas, não é? Eles não ficam desempregados, exatamente, mas acabam por sofrer desse desemprego dos seus pais, não é? Das pessoas que os sustentam. Mas há aqui uma solução nos teus filmes que estas personagens encontram, que é esta lógica dos pequenos delitos, não é? Quer num filme anterior no Califórnia, quer neste, há também esta solução mágica para aquelas crianças, que é possível resolver os problemas de uma forma mágica, não é? Mas depois os teus filmes acabam por não fazendo juízos de valor, naturalmente, mas acabam também por ser uma reflexão sobre essa passagem da idade mais infantil para uma idade adulta. Esse processo de crise económica acaba por forçar estas crianças a abandonar o seu período de felicidade e de irresponsabilidade, obrigam-nos a tornarem-se adultos. Estas crianças que começam crianças acabam mais adultas nos teus filmes? Eu acho que tanto no Califórnia como agora no Salto, houve muito essa preocupação de passar essa mensagem, que não só através dos pequenos delitos, que é uma coisa muito de criança. Isto também, nós vemos o caso dos refugiados, em que há sempre
os acampamentos de refugiados, há sempre muitas crianças, são sempre vítimas silenciosas daquele problema, porque não sabem articular, ou pelo menos vivem ainda uma vida em que a maior preocupação delas não é perceber o que é que vai acontecer a seguir no próximo dia ou na próxima semana. E então os pequenos delitos são coisas que já são quase fazem parte do dia a dia, porque é uma forma fácil de resolver um problema que é: eu não tenho qualquer coisa e como posso ter é tirar. No caso do Califórnia era mais uma solução de recurso, não é tanto o caso no Salto, porque percebe-se que a personagem do Salto, o Alexandre, a primeira vez que o vemos a fazer isso é porque é um bocado para construir a personagem, é um bocado para perceber o que é o dia-a-dia daquele miúdo que anda sozinho na rua e não é questionado por ninguém sobre as coisas que faz. A segunda vez que o faz já é com uma preocupação em ajudar o pai, porque percebe que o próprio pai está em dificuldades e ter que gastar dinheiro para meter gasolina para o levar a casa, a maneira mais fácil de não gastar esse dinheiro é fugir sem pagar. No caso do Califórnia, é uma solução de recurso, porque é quase como aquela rapariga que rouba alguma coisa no supermercado, porque é algo que nunca provou na vida, é apenas uma lata de atum. Não é porque ela perceba que a mãe não tem dinheiro para comprar, é porque ela é algo que é um desejo muito, muito intenso de provar outro tipo de comida, e é isso que a leva a cometer o delito. Claro que inconscientemente tem noção que a mãe não tem posses para comprar aquilo, porque há um dia-a-dia de ir ao supermercado e perceber que as compras são sempre iguais, nunca muda nada. O dinheiro que há só chega para certo tipo de coisas. E no fundo é esse depois o final dos dois filmes é um pouco isso, se calhar até mais vincado no Salto, em que as crianças entram à força na idade adulta, saem da idade da pré-adolescência para a idade adulta, por causa das circunstâncias em si, não diretamente por causa dos delitos, mas pelas circunstâncias em que vivem e em que esse delito se permite acontecer. Portanto, sim, acho que há uma relação entre os dois filmes. A questão de trabalhar com jovens, e tanto no caso do Califórnia como no Salto, são dois jovens não atores que foi a primeira vez que foram colocados à frente de uma câmara. E o que eu senti quando consegui fazer isso no Califórnia foi que, depois de ter o guião do Salto pronto e me preparava para começar a produção do filme, foi um bocado a confiança de que eu vou conseguir encontrar este miúdo, e este miúdo vai-me dar coisas que eu não tenho no guião e que só vão surgir durante as filmagens, mas que vão tornar muito mais credível aquela história, muito mais credível aquela personagem. E foi o que aconteceu com o Daniel, que eu falei com três rapazes mais ou menos da mesma idade. Dois deles já tinham experiência de televisão, novelas, de publicidade. O Daniel não tinha experiência nenhuma relacionada nem com o cinema nem com a televisão, mas só o facto de conversar com ele sobre o que ele fazia no dia-a-dia, a relação que tinha com a mãe, a relação que tinha com o pai, foi suficiente para perceber que tinha que ser aquele rapaz a fazer o filme. E depois lá está, e depois durante as filmagens ele trouxe coisas, apesar de não ser ator, trouxe-me coisas que são inerentes a ele próprio, inerentes à sua personalidade, e que estão presentes no filme, e eu percebo que não são truques de ator para que a cena funcione, é porque ele está mesmo a fazer dele próprio. Portanto, acho que não sei se vou continuar a arriscar nos próximos filmes utilizar não atores,
ainda por mais crianças, mas ganhei um gosto especial por trabalhar com adolescentes, com crianças nestes dois filmes porque me trazem esse lado de realismo da vida para dentro da ficção, através da presença deles. Muito obrigado, Nuno. Esperamos então por ti em Vila do Conde para essa estreia do Salto. Até breve então. Lá estaremos. Obrigado.